Senhor Jesus, a todos os irmãos, irmãs, amigos. Graças a Deus, hoje é sábado, dia de alegria, de celebração. A gente vai estudar agora a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. A gente lê a partir do versículo 46. Finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Lucas 6, 46. Eu acredito que esse é um dos textos mais sérios e intensos da palavra de Deus. Parece que é um momento de fato onde Jesus começa a separar aqueles que estão caminhando com Ele e aqueles que não estão caminhando com Ele. Então eu acho que é um divisor de águas, assim, um texto extremamente importante e impactante, que leva a gente a intensas reflexões. Lucas 6, a partir do versículo 46, que diz assim o texto: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Diante dessa palavra dura de Jesus, eu queria te convidar à oração nesse momento. Pai querido, nós te rendemos louvor, gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós aqui. E nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor e da sua palavra, Senhor. Pedimos que, por sua graça, Senhor, por sua bondade, o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor que é o Deus que conhece a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. E nos conhece como ninguém nos conhece. Nós te pedimos que, por sua graça, Senhor, por sua bondade, pela ação que só o seu Espírito é capaz de fazer, que cada um de nós, que cada mente e coração que está aqui hoje, de alguma forma, Senhor, seja tocado e alcançado por sua palavra, Senhor. Que ela venha de encontro aos nossos corações, anunciando, Senhor, a sua vontade sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Pai. Assim nós intercedemos por esse momento, pelo nome do Senhor Jesus, Pai, por tua graça, por tua bondade. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, para quem não tem acompanhado a gente nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem conversado aqui na IAP da Vila sobre discipulado. Sobre esse propósito que Jesus tem de fazer discípulos, A gente tem visto que diante de Jesus existiam vários tipos de pessoas e com várias expectativas diferentes. E um dos grupos mais conhecidos de pessoas que estavam diante de Jesus estava entre uma multidão que gostava de Jesus, que gostava das pregações de Jesus, principalmente dos milagres de Jesus, mas existiam também aqueles que eram chamados de discípulos do Senhor, que eram pessoas que estavam caminhando mais perto de Jesus. E o que a gente tem visto é que o propósito de Deus para a vida humana é que nós sejamos discípulos, que nós caminhemos de perto, próximos a Jesus. Que o propósito de Deus para as nossas vidas é nos formar, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com o próprio Jesus. E nos formar para que nós sejamos capazes de refletir, manifestar a natureza de Jesus onde nós estamos vivendo, com quem nós estamos convivendo, em todos os ambientes e lugares da nossa vida. E para isso a Bíblia fala sobre maturidade, isso é, o que nos conduz a essa semelhança com Jesus é o nosso amadurecimento espiritual. Jesus quer que nós cresçamos a cada momento, a cada exposição da palavra, que nós sejamos transformados a Ele mesmo, que é o propósito da nossa vida e da nossa caminhada. Então, que nós nos aproximemos de Jesus e que nós sejamos transformados à imagem de Jesus, que é o ápice do nosso amadurecimento e do propósito que Deus tem para a nossa vida e para a nossa caminhada. Hoje eu queria falar sobre a importância da obediência a Jesus como mestre da nossa vida, para que esses propósitos se cumpram na nossa história.
Então a gente tem olhado para esses caminhos que Deus dá para a gente, para que esse propósito de amadurecimento e transformação se torne uma realidade na nossa vida. E hoje eu queria falar sobre a necessidade da obediência, porque a obediência é a grande marca daqueles que têm entrado nesse caminho de discipulado. Eu acho que a grande diferença entre a multidão e os discípulos é a maneira que cada um de nós se relaciona com a palavra de Deus que está sendo pregada. A multidão ouve, escuta, sente sensações boas, mas ela não tem esse desafio de aplicar aquilo que tem aprendido à sua vida, à sua caminhada. Ela normalmente vai limitar a sua caminhada com Jesus ao culto, ao momento do louvor, ao momento da pregação. Mas quando ela sai desse momento, ela não tem esse desafio de viver aquilo que ela escutou. Agora, os discípulos e as discípulas de Jesus, eles têm esse desafio de ouvir a palavra de Deus e de pensar como isso transforma a minha vida, como isso transforma a minha história, como isso afeta o meu relacionamento com Deus, como isso afeta o meu relacionamento com as pessoas. Essa é a grande diferença, é a maneira que nós estamos lidando com a palavra de Deus que está sendo anunciada, pregada a cada momento, a cada culto, a cada sábado na nossa caminhada. E se você prestou atenção nesse texto, Jesus ele começa com uma palavra assim de confronto diante da multidão. Ele está chamando a nossa atenção. Ele olha para aquele grupo enorme de pessoas que estão em torno dele e ele fala assim: escuta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem aquilo que eu digo? Ou vocês não vivem aquilo que eu estou dizendo que é propósito para a vida? O que a gente percebe é que nesse momento da vida de Jesus e do ministério de Jesus, muitas pessoas já estavam cercando ele. É um momento em que a multidão que está diante de Jesus, ela vem aumentando. Jesus está se tornando conhecido como um grande pregador do Evangelho. Quando a gente lê essa mesma história no Evangelho de Mateus, ele diz que nesse momento a multidão ela fica impactada com a autoridade que ele tinha na pregação. Isso é, as pessoas estão indo ao encontro de Jesus, a multidão está aumentando, elas estão ficando impactadas com a autoridade, com a capacidade de fazer milagres, com coisas extraordinárias que estão acontecendo através de Jesus. E com isso é óbvio que essa multidão vem aumentando, mas aí Jesus, então nesse momento, ele olha para essas pessoas que estão procurando, que estão de alguma maneira sendo atraídas por ele, para ele, e levanta essa questão: por que vocês me procuram? Por que vocês estão escutando as minhas pregações? Por que vocês estão até me chamando de Senhor? Sendo que quando vocês saem daqui, vocês não estão preocupados em aplicar tudo isso à vida e à caminhada de vocês. Por que há essa diferença entre aquilo que vocês estão dizendo sim e aquilo que vocês estão vivendo? E é interessante que nesse momento que Jesus fala isso para a multidão, ele já havia ensinado para essas pessoas muitas coisas importantes. Se você olhar aqui no versículo, nesse próprio capítulo do Evangelho de Lucas, no começo Jesus fala sobre as bem-aventuranças, isso é, o caminho de uma verdadeira felicidade. Jesus já havia falado para essas pessoas sobre a necessidade de amar os inimigos, ou seja, de tratar pessoas bem, mas pessoas que por vezes não nos fazem bem. Jesus havia já ensinado a essas pessoas sobre o não julgar pessoas, porque viver falando mal dos outros é um caminho da gente esconder as nossas próprias falhas. Então Jesus começa a confrontar então a nossa maneira de viver. Jesus já tinha falado sobre diferentes árvores que estavam crescendo, que algumas davam frutos que Deus quer e outras não. Mas o que Jesus está percebendo aqui é que apesar de todas as pregações que ele vinha fazendo para essas pessoas, esse negócio não estava mudando a vida delas. Elas não estavam se submetendo ao princípio da palavra de Deus. É uma multidão que atrai e que escolhe aquilo que quer, que se atrai, mas que escolhe aquilo que quer. E é por isso que Jesus traz então essa palavra de confronto para aquelas pessoas e para mim também e para você. Por que a gente escuta, mas há esse delay entre escutar e viver aquilo que a gente tem aprendido? É um grande desafio que a gente tem. Aí então Jesus compara essa atitude de ouvir e não praticar com um homem que resolveu construir uma casa. A partir do versículo 47 ele diz assim: eu lhes mostrarei, a que se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele começa aqui uma comparação. Primeiro, ele fala de um homem que resolveu construir uma casa. E que quando ele foi construir essa casa, no Evangelho de Lucas, ele cava profundamente, para poder achar uma rocha
na qual ele pode estruturar essa casa. E ele fala que quando vieram os tempos difíceis, as tempestades, aquilo que a gente chama de tempestade de verão, as circunstâncias que alcançaram essa casa não abalaram a casa. Por quê? Porque ela estava construída, firmada na rocha. Na rocha. Mas ele fala, eu conheci também outro homem, e ele também construiu uma casa. E esteticamente, aparentemente, essa casa é boa. É como a outra. Só que tem uma diferença. Ele não procurou uma rocha para firmar a sua estrutura. E essa casa também enfrentou as mesmas circunstâncias. Vieram os ventos, vieram as chuvas torrenciais, vieram as correntezas. E quando as chuvas vieram, quando as circunstâncias vieram, essa casa desmoronou. A casa caiu literalmente e os sonhos se acabaram. Aí eu me coloquei a pensar sobre o que Jesus está ensinando para a gente quando ele conta essa história das duas casas. E o que eu percebi? Estudando a palavra de Deus, tentando entender. Eu percebi que essas casas representam as nossas vidas. As nossas histórias, as nossas estruturas. Porque queira a gente ou não, nós estamos sendo construídos. As experiências que a gente tem na vida estão nos construindo. Os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de tristeza, os traumas que a gente carrega na nossa alma, tudo isso tem a ver com as estruturas que nós temos na vida e para a vida. Experiências boas, ruins, as coisas às quais eu tenho me dedicado, isso está me construindo. Está construindo essa casa. E as coisas que eu preciso me dedicar mais também estão envolvidas na estrutura dessa casa. Então essas casas representadas representam a minha vida, a sua vida. É isso que ele está colocando para a gente. E ele está deixando a gente assim, muito atento a uma realidade, queira a gente ou não. Tanto as casas bem construídas, quanto as casas mal construídas, elas enfrentam tempestades. Como a gente sabe que em todo começo de ano é a mesma história, vem a chuva de verão, vem a chuva forte, morros descem, casas são destruídas, são momentos do ano que a gente sabe que as estruturas são colocadas à prova. E ele está falando assim é a nossa vida. Existem momentos e circunstâncias em que tempestades nos alcançam. E quem nunca passou por uma tempestade na vida? Quem não está talvez passando por uma tempestade na vida? A Bíblia até organiza essa questão das circunstâncias que nos alcançam, dando o nome de provações que a gente passa, tentações, circunstâncias que nos desafiam. Porque as provações, essas tempestades que vêm, são situações que de repente nos alcançam, e a gente não esperava. De repente você é diagnosticado com uma doença, ou alguém que você ama está passando por um momento difícil, de enfermidade. São circunstâncias que nos alcançam. É um momento de crise na vida profissional, no trabalho. É um momento de crise, às vezes, no próprio relacionamento. É um momento de crise emocional. É um momento de crise espiritual. São circunstâncias que nos alcançam. Que queira a gente ou não, Jesus está dizendo, elas nos alcançam. E quando eu estudava essa semana para essa pregação, eu aprendi uma coisa que eu sempre aprendi errado. Porque eu mesmo sempre disse assim, olha, a gente não vai passar por circunstâncias acima do que a gente pode suportar. E eu sempre preguei isso. Mas quando eu estava estudando esse texto de Coríntios com mais cuidado, eu percebi que a Bíblia não fala que nós não passaremos provações que nós não podemos suportar. Ela fala que nós não passaremos tentações que a gente não pode suportar. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 1:8, ele diz assim, irmãos, falando das circunstâncias difíceis, das tempestades que ele enfrentou na vida, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. Aí ele fala assim, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Pensa, Paulo está dizendo, eu passei por situações que por mim mesmo eu não era capaz de resistir. Eu não tinha forças para resistir. Mas aí Paulo continua no próximo versículo, ele fala o porquê que essas circunstâncias vieram sobre a vida dele, por que essas tempestades alcançaram ele, sendo que ele tem uma vida nas mãos de Deus. Eu estou me dedicando ao Evangelho, Paulo está sofrendo por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Aí ele fala assim, por que Deus permitiu essas circunstâncias maiores do que eu? E ele fala assim, de fato, já não tínhamos mais sobre nós mesmos a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que, por vezes, Deus permite provações, situações da nossa vida, em que a gente olha e fala assim, por mim mesmo eu não vou sair desse negócio. Por mim mesmo não dá.
Eu não consigo arrumar esse casamento, eu não consigo colocar em ordem a minha vida emocional, eu não consigo colocar em ordem a minha vida espiritual, eu não consigo. Mas aí Paulo fala assim, é nesse momento que você fala, eu não consigo, que você percebe o quanto você é dependente de Deus, e que só Deus é capaz de sustentar, e que só Deus é capaz de colocar em pé. Percebe? Então existem circunstâncias que nos tiram do chão justamente para nos fazer perceber que não somos nós que nos sustentamos, que estamos no controle da nossa vida, mas que Deus é quem nos coloca em pé e que Deus nos sustenta. Mas existem provações que nos alcançam. Além de provações, a Bíblia fala também de circunstâncias que representam essa tempestade, que são tentações. E vamos falar a verdade, depois que o pecado invadiu a vida humana, ninguém aqui tem a casa em ordem. Vamos ser muito sinceros, todo mundo está bagunçado. Alguns mais, outros menos, mas em ordem, a começar por mim, ninguém está. Nós somos umas casas desordenadas que precisam ser reformadas e restauradas por Deus. Depois que o pecado invadiu a gente não tem como fugir dessa realidade. E ele fala que em meio a essas desordens que alcançaram a nossa vida, nós sofremos tentações, sentimentos, pensamentos, desejos desordenados que nos alcançam. Mas em relação a essas circunstâncias, aí sim, Deus está dizendo, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês, ou não sobrevirá a vocês tentações que não fosse comum às pessoas, aos homens. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Isso é, ninguém que cai em um pecado grave pode dizer isso foi maior do que a minha capacidade, porque a própria Bíblia está dizendo que Deus conhece as nossas estruturas. E Ele sabe até onde a gente pode resistir a essas lutas, a esses pecados que nos cercam. É Deus que está dizendo, Ele conhece a minha estrutura. E além dessas tentações, que são circunstâncias, tempestades que nos alcançam, que querem nos tirar do propósito de Deus, existem também circunstâncias comuns da vida que nos desafiam. Às vezes uma crise conjugal é um caminho de maturidade, de crescimento. Para a gente aprender a ceder, para a gente aprender a ouvir, para a gente aprender a perdoar, para que nós sejamos amadurecidos. Aproveitar que ela não está aqui hoje, mas tem muita coisa que a minha mulher fala para mim que é verdade. Aliás, a maioria. E eu preciso mudar. Você é assim, eu estou vendo aqui. E eu falo, caramba, eu preciso mudar mesmo, né? Que é verdade esse negócio. Mas é verdade, existem momentos de crise que Deus levanta com o propósito de nos transformar, de nos amadurecer. Às vezes uma crise profissional. E a gente fala assim, mas por que Deus está permitindo isso? E às vezes essas crises que nos tiram da nossa área de conforto são caminhos de Deus que nos levam ao crescimento, que me levam a uma dedicação mais intensa, que me colocam diante de Deus. Às vezes é um filho que dá problema, aborrecência que é terrível. E os desafios de educar um filho, de ensinar, de lutar, são processos que nos conduzem à maturidade. São processos que Deus mesmo permite sobre nós, porque fazem parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Mas o que Jesus está deixando muito claro, é que queira a gente ou não, independente de como você tem construído a sua vida, as tempestades nos alcançarão. As tempestades nos alcançarão. E eu acho que a grande pergunta que vem para a gente é como nós ficaremos em pé diante das tempestades, diante dos momentos desafiadores da vida. O que vai te manter em pé diante das circunstâncias que te desafiam? Aí eu vou de novo para o versículo 47, onde Jesus ele fala de 3 questões que nos alicerçam na rocha, para que nós possamos resistir aos momentos desafiadores da nossa vida. Ele fala assim, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e que as pratica. Percebe que Jesus colocou aqui 3 pontos do nosso aprofundamento, do nosso relacionamento e da estruturação das nossas vidas e dessa casa. Primeiro, ele fala, aqueles que vêm a mim. Olha, são tantas as circunstâncias que nos levam a Jesus. Talvez muitos de nós tenhamos vindo a Jesus no momento de crise da vida, no momento de crise conjugal, no momento de crise emocional, existencial. E eu preciso dizer que a melhor coisa é justamente isso. Nos momentos de crise da tua vida, vá para Jesus, porque Ele é o único capaz de te colocar em pé. Então não tenha medo. O primeiro passo é colocar-se diante de Jesus. É colocar-se diante de Jesus, é buscar a Jesus, buscar sabedoria em Jesus, buscar força em Jesus, buscar um caminho, um sentido para a vida em Jesus. Então a primeira coisa que Jesus fala para que essa casa seja estruturada para os momentos de tempestades. Aqueles que vêm para mim, se aproximam de mim. Segundo, ele fala assim, aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que vêm para mim e ouvem as minhas palavras. E aqui já é um outro estágio.
Por quê? Porque eles vão para Jesus e eles escutam as palavras de Jesus. Eles estão dando ouvidos ao Evangelho de Jesus. E aqui a gente percebe a importância de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de pregar a palavra, de participar dos grupos onde a palavra de Deus está sendo estudada, porque esses momentos são os momentos em que a palavra de Jesus, que vem nos estruturar, está invadindo a nossa vida. E é na palavra que uma vida estruturada é construída. Aí ele fala, além de virem a mim e de ouvirem a minha palavra, ele fala, aqueles que as praticam. Vir a Jesus, ouvir a palavra de Jesus e colocar a palavra de Jesus em prática. E esse último estágio, com certeza, é o mais desafiador de todos. Que é quando a gente escuta o que Jesus está nos dizendo e a gente para e fala, como esse negócio transforma a minha vida? Como esse negócio transforma o meu casamento? Como isso transforma a minha relação com Deus? Como isso transforma o meu posicionamento diante do mercado de trabalho? Como isso transforma a minha vida nas questões devocionais? Esse colocar em prática que vem justamente estruturar a nossa vida para que o propósito de Deus se cumpra na nossa história e para que essa casa seja estruturada de forma a resistir às circunstâncias da vida. Então é aproximar-se, ouvir, mas sair daqui dizendo como que esse negócio vem para me transformar. Como esse negócio choca com a minha vida que foi atingida pelo pecado. Como isso traz novos princípios para a minha vida e para a minha caminhada. Eu até pensei, por que a gente tem que lutar para viver na prática essa palavra? Primeira coisa, justamente porque essa é a evidência dos verdadeiros discípulos de Jesus. O que diferencia um ser humano de uma multidão e do discipulado é como nós estamos reagindo à palavra de Jesus. A multidão, ela escuta, mas ela se limita a um frio na barriga, a sensações. A multidão vai gostar de uma boa música, a multidão vai gostar de uma boa pregação, mas quando ela sai daqui, ela esquece tudo aquilo que ela tem aprendido. Mas os discípulos não, os discípulos eles saem daqui com esse desafio de viver o Evangelho, de deixar a sua vida ser confrontada pelos propósitos e pela palavra de Deus. E o propósito de Deus é que nós sejamos discípulos. Segundo, a gente tem que ouvir e praticar a palavra, porque é na palavra que essa casa estruturada é construída. Se a gente quiser ter uma vida estruturada para enfrentar as circunstâncias e as tempestades que nos alcançam, organize a sua vida segundo a palavra de Deus. Construa o seu relacionamento com base na palavra de Deus. Namore segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Crie os seus filhos segundo a vontade e a palavra de Deus. Construa a sua empresa, a sua vida profissional, de acordo com os princípios e com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos as estruturas para construir uma casa capaz de resistir às circunstâncias da vida. A gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus, a lei de Deus, como esse caminho de estruturação da nossa história, mas é na lei de Deus que eu aprendo a não me entregar aos falsos ídolos. E a gente, infelizmente, constrói falsos ídolos. A gente acha que a carreira, o corpo, a gente acha que os filhos são a razão da nossa vida e tudo isso nos frustra. É na palavra de Deus que eu aprendo a organizar o meu tempo, a minha agenda. Que existe tempo de esforço, existe tempo de descanso, existe tempo para tudo, para adoração. É a palavra de Deus que me ensina a me relacionar com o meu próximo. Então essa casa que é bem construída, ela é construída conforme, segundo os propósitos da palavra de Deus. Mas sabe uma terceira e última razão que eu coloco por que a gente tem que lutar para obedecer a palavra de Jesus, como ele diz, para colocar em prática? Porque a obediência cria um ambiente na nossa vida para que os milagres e a transformação aconteçam. Já perceberam isso? Que quantas e quantas vezes Jesus, antes de fazer um milagre, ele dá uma ordem. Vai procurar o sumo sacerdote. E é no caminho que as pessoas são curadas. Eu lembrei de Naamã, lembra de Naamã? Aquele chefe do exército. E ele foi pego por uma doença terrível e incurável. E ele fica desesperado. Aí a empregada da esposa dele fala assim, escuta, tem gente de Deus aí que se você procurar, você pode ser curado. O cara não tinha nada a perder. Poxa, estou doente, vou ficar isolado da sociedade. E ele vai procurar o profeta Eliseu, um homem de honra, um homem de poder. Aí quando ele chega diante do profeta Eliseu, Eliseu nem sai para atender o cara. Pensa, o cara de honra, não, manda um empregado dele. Ele falou, vai lá, fala para ele, mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar limpo. Ele fica doido. Eu sou um homem de honra, eu sou um líder de exército, esse cara não saiu nem para me atender, mandou um empregado falar comigo, eu nem vi a cara dele, fica bravo com isso.
Aí ele fala, não, eu vou embora. Lá em casa tem rio muito mais limpo do que esse Jordão, eu vou fazer o quê? Mas aí alguém se aproxima dele e fala assim, Senhor, vamos falar a verdade, você já está todo zicado, está doente. Já estão aqui, perto do rio. Mergulha, não tem nada a perder, já viemos até aqui mesmo. Aí ele fala assim, bom, é verdade. Aí mergulha 7 vezes. E ele obedece à ordem de Deus. E quando ele levanta na 7ª vez, ele é curado por Deus. Eu gosto muito dessa realidade de que obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, obedecer aos propósitos de Deus, cria na nossa vida um ambiente para que nós possamos viver transformações. E às vezes a gente acha assim, bom, meu casamento está em crise, eu preciso investir no meu casamento, minha vida emocional está em crise, a minha vida espiritual está em crise, eu preciso investir. Não, a gente precisa investir antes de tudo na nossa relação com Deus. E é a partir da nossa relação com Deus que a nossa vida começa a ficar em ordem. É a partir da nossa obediência à palavra de Deus que o ambiente na nossa vida é criado para que as verdadeiras transformações aconteçam na nossa vida e na nossa história. Então obedeça. Por quê? Porque obedecer é criar um ambiente para que as transformações de fato aconteçam na nossa vida e na nossa história. Mas eu queria finalizar falando sobre a necessidade de nós mergulharmos no nosso relacionamento com Jesus para que a nossa casa fique em pé diante das circunstâncias que nos alcançam. E eu gosto dessa narrativa de Lucas, porque Lucas fala que esse que construiu a casa sobre a rocha, ele cavou e cavou e cavou profundamente. Percebe que na narrativa de Lucas a diferença não está no terreno, que é bom, e o terreno que é ruim, mas no quanto o construtor cavou profundamente até achar a rocha, onde ele pudesse estruturar a sua vida, a sua casa. E sabe o que o Lucas está ensinando para a gente aqui? Que aqueles que de fato estão construindo uma casa sólida, estão investindo intensamente no seu relacionamento com Jesus, porque Jesus é a rocha que nos deixa em pé. Ele é a rocha que nos sustenta. E que as pessoas que resistem às circunstâncias são pessoas que estão investindo na sua relação com Jesus, além do culto, além do louvor, além da música, além da pregação, além dos ministérios. Aqueles que ficam em pé diante das circunstâncias são aqueles que numa vida íntima com Jesus oram todos os dias, lutam contra os seus pecados, jejuam, lê a palavra. Talvez sejam absurdas essas coisas que eu estou dizendo, mas é isso que ele está dizendo, e a gente foge dessas coisas. Por quê? Porque isso exige dedicação, esforço, mudança, disciplina. Mas ele está dizendo que esses que estão construindo uma casa sobre a rocha, eles cavam profundamente naquilo que ninguém vê, porque você não vê os alicerces de uma casa. E talvez ninguém saiba de como é a tua vida espiritual, o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia durante a semana, o quanto você luta contra os seus pecados. Mas o que ele está dizendo é que esses que estão estruturados, eles cavam profundamente onde ninguém vê. Eles investem intensamente no seu relacionamento pessoal com Jesus, porque Jesus é a rocha que nos sustenta em todas as circunstâncias. Ele é o único capaz de nos deixar em pé diante de todas as tempestades que podem nos alcançar na vida e na caminhada. Portanto, invista, é só Jesus que é capaz de estruturar essa casa que está sendo construída aqui a nossa história. E é só Ele capaz de deixar a gente em pé, mesmo diante das diversas circunstâncias que alcançam a nossa vida e a nossa história. Queria concluir te chamando justamente para essas duas reflexões. Primeiro, pense no fato de que a grande diferença entre a multidão que estava diante de Jesus e os discípulos é a maneira que nós estamos correspondendo à palavra de Deus que está sendo pregada e ensinada. O que vai te diferenciar hoje de um discípulo e de um público descomprometido com Jesus é como você vai sair daqui hoje. Como esse negócio vai interferir na sua vida. Como isso afeta a sua maneira de se relacionar com Jesus Cristo. Porque não adianta a gente ouvir, Jesus falou aí, e não levar isso para a prática da nossa vida. E eu queria muito te chamar a essa reflexão nessa manhã. Como você tem se relacionado com a palavra de Deus nas entrelinhas da sua vida. Nesse culto que Deus quer receber, que é em espírito e em verdade, que vai muito além do culto, mas que se expressa em cada canto da nossa vida. Mas eu também queria te dizer que é essa obediência que vai criar um ambiente para que as mudanças e transformações aconteçam na nossa história. É a obediência que cria o ambiente para que relacionamentos sejam restaurados, para que vidas emocionais sejam restauradas, para que relacionamentos, casamentos sejam restaurados. É a obediência à palavra de Deus. Eu oro a Deus para que Jesus encontre entre nós, discípulos, que assumem esse desafio, de não só participarem de um momento de celebração, mas de viverem o Evangelho na sua vida prática. E que esse ambiente de transformações seja criado na vida de cada um de nós,
na casa de cada um de nós, nos sentimentos de cada um de nós. Que Jesus encontre nós, discípulos, dispostos a viver a sua palavra e os seus propósitos. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé.